O homem superior distingue-se do homem inferior pela intrepidez e o desafio à infelicidade. Friedrich Nietzsche. Meu caro Onildo, qual foi o maior desafio que você teve na vida até hoje? O desafio é constante, é uma crescente contínua, porque todos os dias nós temos novidades na nossa vida, né? Ainda mais no mundo VUCA e BANI que a gente vive. Seja na vida particular ou na vida profissional ou na vida que hoje eu estou à frente, que é a vida de estar apoiando empresas no seu desenvolvimento, né? Então, um desafio pessoal sempre é a nossa formação técnica, que eu fui buscar isso há muito tempo atrás, quando fui fazer a minha primeira capacitação a nível superior, como engenheiro em 1900, na década de 90 ainda, né? Então é um desafio que, como jovem, você entra para uma faculdade, entra para uma universidade e precisa corresponder àquilo que você está naquele anseio de ser um profissional na área que você deseja. Então, eu acho que o maior desafio é essa decisão daquilo que você faz na juventude, o caminho que você quer seguir, né? Essa cobrança eu vejo que ela vai se perdendo um pouco nas novas gerações, né? Geração Z, Alfa, só que no passado não tinha muita negociação. Não tinha muita negociação. No seu caso, foi livre, espontânea pressão? Na verdade, assim, a Nova Trento é uma cidade que estava sempre ligada à construção civil. E a nossa família também estava ligada à construção civil, que era no ramo de comércio e material de construção. Então, eu me sentia, não na pressão, mas por gostar também dessa área de construção civil, em fazer uma universidade relacionada à construção civil. E, na época, a engenharia ela não tinha toda essa força que tem hoje de vários campos. Eram alguns setores de engenharia civil, engenharia elétrica, era uma coisa mais focada, né? E eu saí para esse desafio logo cedo, 17 anos de idade, fui fazer a minha faculdade lá em Blumenau, na FURB, saí de casa para estudar e buscar esse conhecimento. Então, acho que esse foi um grande desafio, né, de sair de casa para buscar esse conhecimento. Se formos analisar pesquisas, não só no Brasil, mas em nível mundial, em termos de CEOs à frente de médias e grandes empresas e CEOs de sucesso, o maior percentual são engenheiros. O raciocínio lógico do engenheiro leva a essa representação e a esse número, né? A objetividade. A objetividade. Né? Agora, o que é a engenharia? Ou a faculdade não lhe preparou para o mundo? E teve que aprender na marra depois? A gente hoje ainda, as universidades ainda têm uma forma muito didática de apresentar, mas vários desafios que o mundo nos prega na hora de colocar em prática, a faculdade ainda não nos coloca à frente. Está muito presa aos livros, às histórias, e eu acho que isso tem que ter esse desprendimento voltado principalmente à tecnologia, buscando isso. Eu sou da época que estava iniciando o processo de um cálculo estrutural, estava iniciando um processo de software nesse sentido, 1990. E isso tudo custava muito caro. Então a gente aprendeu a fazer cálculos todo na mão, na caneta. Integral, derivada, álgebra linear ali. E toda essa celeuma toda da matemática, né? Que isso desenvolve muito o raciocínio, né? E por isso esse raciocínio lógico que eu falei agora há pouco, que o engenheiro tem de ver e de assimilar alguns fatores até dentro da área administrativa, né? Então, esse desafio foi também um deles, porque foi uma fase até que mudou, né, a engenharia. Ela vinha de uma forma mais empírica de ser feita, né, correta também, para a fase da tecnologia, né? Onildo, e saindo de uma cidade pequena, que hoje ainda é assim considerada, imagina naquela época, né? Ou seja, da sua infância. Sua infância é 20 anos atrás, né, Onildo? Né? Não, um pouquinho mais. Vamos voltar, né? A gente sempre quer se sentir jovem, né? Eu costumo dizer que também nas redes sociais ninguém tem mais que 25 anos, já percebeu? Ninguém quer se parecer com a sua foto de RG. Exato.
Mas vamos pegar lá, décadas atrás, aquela cidade relativamente pequena, eu costumo dizer que pessoas que depois alcançam seu sucesso profissional geralmente saíram da sua cidade, daquela vila, daquele ambiente onde é que moravam, pois aquela cidade não conseguiu suportar você. Suportar aqui no sentido positivo, ou seja, ela talvez era pequena demais para os seus sonhos. Por outro lado, a gente sempre traz grandes ensinamentos de onde a gente se criou. Quais foram os seus? Primeiro a família, né? Base de todos os nossos ensinamentos e relacionamentos. A primeira cidade que a gente mora é a família. É a família, né? E eu vivi em Nova Trento até 1988 e fui morar em Blumenau, buscar o desafio de uma universidade. A partir daí, eu fui trabalhar. Meu primeiro emprego como profissional foi no Shopping Neumarkt, lá em Blumenau. Um aprendizado naquela obra que estava chegando na cidade. Na construção ainda? Construção. Como estagiário em engenharia? Em engenharia. Fui estagiário, depois segui na engenharia até a conclusão. Depois trabalhei mais um período ainda na manutenção do shopping. Só faltou assinar um tijolo lá. E aquilo foi um aprendizado muito grande, né? Muito... o volume da obra para aquela época, né? E aquilo impactou muito a cidade de Blumenau. Então, eu tenho um carinho e essa marca lá com a cidade de Blumenau. E depois retornei em Nova Trento, em 1995, 1996, e fui trabalhar com engenharia na cidade de Nova Trento. Porque é essa cidade que a gente tem que reconhecer que a gente tem as nossas origens. E eu preservo muito isso. Como ela não me oferecia uma oportunidade de estudo, eu fui buscar isso, mas voltei porque gosto da cidade e dar a minha contribuição à cidade. Pensei sempre nesse sentido. Depois de lá, só falando um pouquinho da trajetória, a nossa loja de material de construção, que lá estava instalada à época, eu também segui o segmento comercial. Além da engenharia, eu fui seguir juntamente com a minha esposa e com o meu filho a gestão da loja de material de construção. Isso foi por 20 anos, né? E aí que nasceu o interesse pelo movimento lojista CDL, né? Porque você era varejista, umbigo no balcão. Isso, exatamente. Participei muito das decisões e das conversas de balcão aí do dia a dia. Isso não tenho dúvida que deu aquela casca grossa para depois entender as dores, né, de quem diariamente está em contato com você, isso, reclamando, sugerindo, e lá vai. Se você não tivesse passado por esse estágio da vida real agora, né, e não mais apenas da engenharia, ouvindo o que o consumidor quer e os desafios do varejista local numa cidade de pequeno porte, talvez você não tinha sensibilidade para entender hoje o lojista de uma forma mais sistêmica e holística no estado. Quando você começou a vir para essa trajetória, né? Ou seja, talvez só, entre aspas, como se já não fosse incomodação suficiente nesse país, só ter o meu negócio, sim, não é o suficiente, eu preciso fazer algo a mais. Quando foi essa virada de chave na carreira? Foi uma situação que aconteceu ou uma sucessão de fatores? É uma sucessão de fatores, eu acredito, né? Mas isso foi no ano 2000, quando eu decidi entrar para a diretoria da CDL de Nova Trento. A convite de alguns líderes lojistas lá da cidade, vou entender o que é participar de uma entidade representativa. E aquela época é onde o boom do turismo religioso, Nova Trento estava começando a ser isso. Estava, né? Com a canonização da Santa Paulina, né? Nova Trento estava numa ascensão aí, turística, né? E isso ajudou o crescimento da cidade. E a CDL fortaleceu o comércio local nesse sentido. Nós iniciamos no ano 2000, nós éramos cerca de 26, 30 associados. Só 26? Aproximadamente. Aproximadamente, mas eu recordo muito desse número de 26 associados. Caramba! E aí fomos num trabalho de desenvolvimento da importância de ter uma entidade representativa na cidade, que trata dos interesses em comum, não apenas os individuais. Fomos desenvolvendo cursos, palestras e treinamentos para os lojistas, e todo mundo foi entendendo isso, e logo, num período bem próximo, já estávamos com mais de 100 associados. Inauguramos uma sede própria nos meus 4 primeiros anos de gestão,
né? Fizemos lá uma parceria com outra entidade no centro da cidade. Foi uma história muito legal, porque nós fizemos isso com a terceira idade. Terceira idade tinha um grupo em Nova Trento que, ora, eles estavam trabalhando num espaço da prefeitura, ora num espaço de um particular. E aí eu, na época, era presidente, e um grupo de pessoas, entendemos que nós tínhamos que também ajudá-los a desenvolver aquilo. E eles tinham um terreno no centro da cidade, então a CDL tinha parte do recurso financeiro para colocar, e fizemos uma parceria, fizemos campanhas, e em 2 anos, e até hoje, mais de 13 anos, eles já estão lá no seu cantinho, todas as quinta-feiras fazem as suas atividades. Então, isso para nós também é motivo de muito orgulho de ter poder contribuído como entidade, como pessoa com esse setor da cidade, né, que é a terceira idade, que é muito importante. Presidente, no meu retorno para o Brasil, participei de aproximadamente 12 associações, entre federações, onde visavam fortalecer aquele ecossistema, seja no varejo, seja na área X, Y, Z, mas rodava 5 a 6 mil quilômetros no Brasil dentro desse universo do associativismo, do cooperativismo. E aí eu aprendi que há 2 perfis de pessoas. Aquele que pensa no ecossistema, pensa em ajudar a que tudo isso, né, se resolva de uma maneira positiva para a gente ter a sustentabilidade, ou seja, visando o futuro. E temos o outro extremo, que é aquele que quer estar ali apenas pelo benefício próprio, né? O individualismo, infelizmente, prevalecendo sobre o interesse do todo. Anos você dentro desse sistema, qual foi o maior aprendizado com relação ao relacionamento humano? O movimento lojista, dentro do movimento lojista particularmente, ele é muito forte, o associativismo que você falou. Ele tem um brilho muito legal, que é também trazer a família para dentro do movimento. É claro que isso, as pessoas, quando estão à frente de uma entidade do que a gente está hoje, que é a FCDL, que congrega 209 CDLs em todo o estado de Santa Catarina. 209 CDLs. Somos a maior federação do Brasil. Mesmo sendo o 7º menor estado do país. Exatamente. O que está próximo da gente é Minas Gerais, que tem 850 municípios, tem 203. Nós temos 209 em 297, 98 municípios. E além de que nós temos mais 34 núcleos, que são cidades que ainda não comportam uma CDL. Uma câmara, né, que a gente, em breve, também já vai estar proporcionando que a gente... Espetacular. E hoje nós somos mais de 43 mil empresas associadas ao nosso sistema. Então, a gente busca sempre esse brilho e esse fortalecimento, além do profissionalismo da família, presentes nos nossos eventos e presentes nas CDLs. Por que isso? Porque as pessoas também, quando entram num desafio desse, têm que entender que isso é passageiro na nossa vida, estamos aí para dar a nossa contribuição, não é uma profissão, isso não pode virar uma profissão. Tem que saber a hora de entrar, a hora de sair, a hora que o holofote vira para o outro lado. Justo. E tem que entender e tem que estar preparado para isso. E o que você falou tem muito disso ainda no nosso sistema e fora dele, das pessoas que não sabem a hora de sair de cena, de ter dado a sua contribuição e entender que agora a renovação tem que existir. E como é que você se preparou, né, para os cenários que vinham se formando? Foi de tanto levar pauladas? Foi aprendendo e essa casca grossa foi se formando? Ou teve algum mentor? Teve alguém que foi lhe instruindo durante esse processo? Várias pessoas participaram desse processo, mas eu fui construindo lá da cidade pequena, mostrando a liderança, sempre participando, se posicionando, que é importante as pessoas se posicionarem. Não ser oposição por ser oposição, mas naquilo que eu acho ou em controvérsia, ou ter uma opinião
de apoio, mas tem que se posicionar. O pior é aquele que combina algo com você, fala aqui na sua frente de uma certa maneira e por trás... Esse é o pior dos cenários, né? O pior dos cenários e o ser humano ainda tem muito disso, né? Mas a gente procurou sempre trazer isso, deixar isso de lado, trazer isso para se posicionar, colocar as nossas ideias e aceitar a divergência. É na divergência que a gente cresce, isso é muito importante. Nem todo mundo vai convergir com as nossas ideias a todo momento, e nem é bom isso. Eu falei ontem na minha reunião de diretoria, não estou aqui para que todos... o que eu odeio é puxar saco. Se tem para falar alguma coisa, nós estamos aqui nessa mesa e a gente debate aqui nessa mesa. Não é para falar em corredor. A gente tem que debater o assunto no fórum adequado. Essa relação eu tenho muito forte com a minha diretoria. E falamos ontem disso na nossa reunião de diretoria. Então, esse movimento lojista tem o associativismo como uma fortaleza. As empresas fazem aquilo que entendem que tem que estar próximo de uma entidade representativa. Nós buscamos, ao longo desse tempo, esse reposicionamento da federação nesse primeiro ano. Mas falando um pouquinho de toda essa trajetória, a gente começou lá na CDL Nova Trento, trazendo toda essa nossa posição, e a partir de 2014 é que a gente teve uma ascensão um pouco maior, quando fui ser coordenador distrital, que a federação é composta de 33 distritos, cada um na sua região, e eu era o coordenador das cidades de Gaspar, Guabiruba, Brusque, Nova Trento, São João Batista, Canelinha e Tijucas, 7 CDLs. E aí a gente começou a fazer um trabalho junto com essas 7 CDLs e fomos por 4 vezes consecutivas premiados como destaque todos os anos. 2016, 17, 18, 19, 25 vezes consecutivas. E aí o nosso trabalho começou a aparecer a nível estadual. E várias pessoas me ajudaram a construir todo esse movimento. Tem lideranças muito fortes, posso citar aqui Roque Pelizaro, que é presidente do SPC Brasil, que foi presidente da federação, outros presidentes. A gente tem um relacionamento muito forte aqui com a CDL de Florianópolis, sempre também foi uma apoiadora, CDLs maiores, mas sempre eu também tenho as CDLs menores no meu coração, porque vim da base de uma CDL menor. Nildo, hoje você deve estar morando em Florianópolis. Praticamente em Florianópolis, né? Mas viajo o estado todo. Tenho viajado o estado todo. Fiz até agora quase 40 mil quilômetros só esse ano. Só esse ano? Eu dirigindo o carro. Não tenho motorista, eu vou à frente, vamos lá entender... Até nisso está focado na redução de custo. Também. Entender o que a CDL precisa. Eu tenho que melhorar o ambiente de negócios entre a CDL e seu associado. E quando veio de uma cidade mais interiorana para captar, né? Vamos dizer assim que a gente fala, né? Pelo Brasil, quando a gente vai para captar, qual foi o maior impacto aí? No sentido, tem coisas positivas e tem coisas muito negativas, principalmente quando vem de uma qualidade de vida numa área que hoje muita gente está tentando fugir dos centros urbanos e ir para o interior. O que antes era desvalorizado, a paz de espírito, muitos estão encontrando lá. Assim, um impacto é aquele tempo que você passa dentro do carro na hora do trânsito, você estaria com a família numa cidade menor. Então, essa qualidade de vida é uma diferença, porque às vezes você passa aí 1 hora no trânsito trancado e nós lá... Era a minha vida a semana em São Paulo e aquilo me dá uma angústia, porque não tem mais como voltar, é um tempo de vida perdido, já que o tempo é finito. Sim. Não é? E aí você fica aí no celular, na verdade vira um trabalho dentro do carro, né? E o deslocamento numa cidade como Nova Trento é 5 minutos para cá, 5 minutos para lá e tá onde tu quer, no destino correto, né? Só que, sabe o que eu gosto do interior? Tem o lado bom e o lado ruim. A reunião, ela pode ter hora para começar, mas ela não tem muita hora para terminar. Exatamente. Você vai ter... É muito comum também no Planalto, norte de Santa Catarina, né? Interior do Rio Grande do Sul, interior do Paraná. Vai, toma chimarrão com a pessoa. Se você não ficar para tomar um chimarrão, é quase que uma ofensa.
ok? Estou aprendendo. Tá aprendendo? Estou aprendendo. Fui semana passada lá no Extremo Oeste e já comecei já estamos nesse caminho. Agora, quando a gente vai para centros urbanos, pô, tá em São Paulo, tá em BH, tá no... O Mineiro ainda é um pouquinho diferente, né? Mas em Florianópolis, no caso, hoje a gente gravando aqui, Curitiba, o pessoal tudo numa pressa, né? E aquela, talvez até a amorosidade, né? Aquela criação da empatia inicial antes de qualquer reunião se perde. Esse foi um dos impactos, para mim foi, né? Anos atrás. Teve esse sacode no início? Sim, sem dúvida. Agenda muito corrida, muito horário, ó. Tal hora tem alguém te esperando e tem que sair. Antes não tinha todo esse... Tinha essa flexibilização muito mais frequente na vida, né? E aí quando tu chega e tu não decide muito as tuas agendas, ó, hoje é o secretário, amanhã é o governador, amanhã é fulano. Então teu carro tá te esperando para te levar. Antes então esse foi impactante. Isso está, né? Hoje já consegue conviver melhor, mas no início foi muito impactante isso. 40 mil quilômetros rodados esse ano, indo de cidades de 600 mil habitantes a cidades de 5, 10 mil. Nesse conhecimento humano e geográfico, a gente vai rompendo alguns preconceitos, né? Ou algumas crenças, ou algumas verdades que a gente acreditava que tinha, e temos surpresas positivas durante este caminho. Qual foi talvez a cidade, a comunidade, seja Santa Catarina, o seu estado, Brasil ou o mundo, que você visitou e mais lhe surpreendeu? Na verdade, assim, hoje nós indistintamente fazemos uma programação de visitas. Por ser uma CDL de menor porte, ou de médio porte, ou de grande porte. Visitamos a todas, entendemos a todas. Porque a necessidade lá do oeste é diferente da necessidade do sul, do norte. São vários anseios. E a gente tem que entendê-los todos e colocar nossa equipe para trabalhar para poder melhorar esse relacionamento. As cidades de Santa Catarina, por si só, elas estão muito bem organizadas. São cidades bonitas, o ajardinamento, as ruas dentro, internamente, as cidades estão muito bem organizadas. Várias cidades nos impactam. Assim, no oeste tem muita cidade. Eu passei por cidade de Saudades lá no oeste, achei cidade fantástica, Pinhalzinho, tudo cidades que evoluíram muito na questão de acessibilidade, na questão... E que antes não passavam no seu radar. Não passava. Fui a Iporã do Oeste, cidade de descanso. São cidades pequenas, mas nessa vida associativista, muito bem organizadas. Muito bem trazem esse resultado para o município daquilo que é a entidade representativa. Ô Nildo, agora, quando a gente pega uma grande cidade e outra, em termos geográficos e populacional, diminuta, quando a gente pega uma Câmara Setorial que dá certo num lado, né, mas também dá certo lá no micro, tem um ponto em comum, pelo menos. Porque qual é a característica que, independente do tamanho daquele município, faz com que aquele varejo funcione, com que aquela união local funcione? Existe uma característica principal que você acredita que está no grande, está na Câmara pequena? Primeiro é a liderança de quem está à frente da entidade. Isso é muito importante. A pessoa tem que ser... e aquilo que a gente, voltando um pouquinho, saber a renovação, preservar a renovação. Nós temos trazido muito forte a CDL jovem para dentro da nossa federação, para que o nosso movimento se renove. As pessoas, como falei agora há pouco, têm que entender que já deram a sua contribuição, tem que sempre preservar essa contribuição. Eu preservo muito a história, não pode se passar por cima da história, quem ajudou a construir. Fizemos 51 anos a federação. A nossa federação não tinha uma galeria de ex-presidentes. Em 51 anos não tinha uma galeria de ex-presidentes. Fizemos uma galeria com a foto de todos os ex-presidentes, uma homenagem a todos os ex-presidentes, as famílias. A história precisa ser contada. Precisa ser preservada. Pelos dois lados, né? Para não repetirmos erros do passado
e aprendermos com todo mundo, e para também que possam nos inspirar, esses líderes, atitudes melhores daqui para frente. Exatamente. E aquilo que eu falo de liderança, a liderança ela tem que ser participativa, representativa no município. É o que eu levo sempre. Eu fui em algumas CDLs que estavam a ponto de fechar as suas portas. E hoje a gente vê que a gente recuperou mais de, vou arriscar um número, mais de 12 CDLs que estavam em cidades pequenas. Porque fomos lá, demos uma palavra de incentivos, ajudamos a recompor. Nós trabalhamos muito com fornecimento de produtos e serviços para dar sustentabilidade à CDL. E eu digo sempre que o presidente de CDL tem que ter um compromisso. Gerar riqueza na sua entidade é um deles. E outro é fazer com que essa riqueza se transforme em representatividade. Porque eu só consigo ser representativo se eu tiver algo que me sustente. E a federação faz esse papel de sustentabilidade das suas CDLs. Agora, de uma maneira mais ampla, né? Pensando em vida, qual é o perfil de pessoa que você menos se dá bem? Ou seja, talvez até aquele mais difícil de se trabalhar. Independente se isso vai ser na própria empresa, numa câmara, né? No setor público ou privado. Mas eu costumo dizer, do meu lado, e talvez faz parte da nossa própria cultura, né, de onde viemos, em termos de antepassados, eu não me dou bem com quem não gosta de trabalhar, quem não gosta de pegar na enxada. Exatamente. Com quem que você não gosta de trabalhar? Eu gosto muito do ser humano verdadeiro e sincero. Eu gosto muito do trabalho, eu acordo cedo todos os dias, estou na estrada, vou a Nova Trento quando tenho oportunidade de sair no final da tarde. Mas eu gosto muito da sinceridade, naquele que fala aquilo que tem que ser falado na hora certa e não fala por trás ou traga informações que não são verdadeiras. Então, e eu digo para a minha equipe e para os nossos vice-presidentes, falem sempre a verdade, aquilo que nós podemos atender, aquilo que o nosso estatuto e as nossas regras nos permitam fazer pelas nossas associações. E pelos nossos associados. Se esse é um dos seus valores humanos fortes e que, por vezes, na sua fala eu vi que se transforma quase num legado, num lema, melhor dizendo, e vai se tornar num legado, sem dúvidas, mas a gente não criou isso do nada. Isso veio de algum lado. De quem foi? Da família, né? Nós vem de uma família com 8 irmãos. 8? 8. Uma irmã e 7, uma mulher e 7 homens. Todos são vivos? Não, 2 falecidos. Tá. Um faleceu de acidente há 30 anos atrás e outro há pouco tempo, que morava aqui em Florianópolis, faleceu de infarto, né? E pai e mãe, sempre presentes, né? Italianos, né? Muito forte isso na raiz. O pai falecido já em 2008 e a mãe falecida em 2018. Então aí é que vem os nossos valores e uma família muito unida, sempre, mesmo hoje já não tendo, porque quando a gente perde pai e mãe, a família um pouco que se separa, mas mesmo assim a gente ainda tem encontros quase que mensais com os irmãos, né, para continuar esse relacionamento. Então isso é muito forte lá na nossa família. Você perdeu na sua vida alguém que você gostava muito? Sim, meus irmãos da minha família. Em realidade, eu sim, sinto que eu teria que ter passado mais tempo com eles. Meu pai, meus irmãos, minha mãe. Nildo, dentro dessa trajetória de perdas, né? E a gente tem várias durante a nossa vida, sejam perdas familiares e perdas profissionais. Qual foi o dia mais infeliz da sua vida até hoje? Cara, a gente, quando a gente perde a mãe, a gente perde uma base muito forte. Pô, olha, interessante isso. Essa semana eu ouvi numa entrevista em São Paulo que eu estava fazendo, que dizia o seguinte, Dom Bosco, mãe a gente acha que é aquela figura que a gente nunca vai morrer, nunca vai perder. E aí a gente aprende muita... e quando a gente perdeu a mãe, eu aprendi também que a gente não consegue cuidar de tudo na vida, porque eu cuidei muito dela. Eu tinha minha loja de material de construção ao lado da casa dela. E eu que fazia tudo mesmo, controle da vida dela, né? E aí
por uma infelicidade, ela acabou ficando doente e eu, num certo momento, achei que poderia ter cuidado disso também, na hora certa. E aí aprendi que não dá para cuidar de tudo, que a vida acontece as coisas e tem que aceitar, né? Tem que aceitar. Os seus pais faleceram no intervalo de 10 anos. 10 anos. Um 10 e o outro, né? A sua mãe veio depois. A mãe veio depois, 2018. Você me falava há pouco, antes da gente entrar aqui, a respeito do Alzheimer, né? De ambos. Isso, de ambos. O dela foi intensificado após, né, a morte do marido. E como é que você lidou com isso? Como é que você sentiu? O pai foi a questão de, primeiro, uma diabetes intensa, que perdeu o movimento das pernas, né? E aí foi de cadeira de roda. E o pai, logo em seguida, 2006, iniciou a doença Alzheimer. E na época, Ricardo, os médicos neurologistas ainda não acreditavam muito nessa doença. Foi um aprendizado o Alzheimer junto comigo, porque na época, ia no neurologista, não, isso é nervo, vamos tratar com nervo, não tinha alguma coisa da medicina ainda voltada a 2005, 2006, uma certeza sobre o Alzheimer. E isso foi muito dolorido, porque o Alzheimer é que se a família não está preparada, ele destrói a família, porque não reconhece mais, não está nunca dentro da sua casa. E eu aprendi que o Alzheimer está relacionado com a vida, com o modo de vida que a pessoa foi anteriormente, né? Por exemplo, se a pessoa for uma pessoa mais rígida, não agressiva, mais rígida, mais pulso firme e tal, vai refletir isso no Alzheimer. E meu pai era um italiano que criou 8 filhos num regime daquele de italiano bruto. E isso refletiu no Alzheimer, no relacionamento. De que maneira? De que maneira, Nildo? Porque toda pessoa que tem o Alzheimer, ela nunca está dentro da sua casa. Ela quer ir embora da sua casa. Mesmo sendo a casa dela. Mesmo sendo a casa dela. Então, você não consegue esse relacionamento. E o meu pai aconteceu umas coisas muito interessantes. Eu moro ainda a uns 1 quilômetro, mais ou menos, da casa de onde eles moravam. Ele acordava 3 horas da manhã, quero ir embora. E a minha mãe me ligava, eu ia lá, botava ele na cadeira de roda, botava dentro do carro, dava uma volta na praça da cidade. De madrugada? Madrugada, parava na frente do pai, chegamos em casa. Ah, tá bom, então vamos dormir. Botava ele na cama e dormia. Fazia isso 3 vezes por semana. Com a maior felicidade. Caramba, Nildo. Quando foi detectado Alzheimer, até ele falecer, 2 anos. 2 anos. 2006 a 2008 ali. Isso. Em termos de ambiente social da sua família, o que mudou? O que vocês tiveram que se adaptar? Na verdade, tem que adaptar uma casa toda, né? Para tratar alguém de Alzheimer, né? Acessibilidade, né, porque já vem a idade e tal, mas ambiente social a gente tem que aprender que começa a ter alguns limitadores de participar da vida social, mesmo porque tu tem que se dedicar àquela pessoa, mesmo que você coloque um cuidador, coloque uma pessoa, mas tu tem que estar presente nessa hora. E um pouco além disso, quando foi 2017, um pouco antes da mãe falecer, ela começou a ter os sintomas de Alzheimer. Mas aí a gente já se preparou. A mãe tá esquecida. Você já tinha tido a escola 10 anos antes do pai. Porque o Alzheimer tem uma velocidade, eu não sou especialista em Alzheimer, mas só estou contando um pouquinho da minha vivência, né? Mas ele tem uma velocidade de 0 a 100 km por hora. Então, se você começa a tratar isso no início, com as recomendações médicas que hoje existem, e até com medicamentos, então você não para ele, mas dá uma menor velocidade. E com a mãe já foi um pouquinho diferente. E, como eu falei, ele está relacionado à personalidade da pessoa, foi a diferença entre pai e mãe. Porque a mãe era uma pessoa mais doce. E aí, quando a mãe me dizia assim, eu quero ir embora. Tá bom, mãe, vamos fazer a mala então para ir embora. Aí ela preparava uma coisa, daqui a pouco... Não, tá bom. Aí esquecia, ela já entendia, não tinha problema nenhum. O pai já tinha que atender na hora. Então, isso que eu percebi, que estava relacionado com a personalidade da pessoa durante a sua vida. Nildo, por que eu entrei nesse assunto e faço essa pergunta? Porque esse nosso conteúdo, nos próximos anos, ele acaba sendo visto por
milhares, quiçá milhões de pessoas. E isso pode ensinar muita gente. No mínimo, para quem estiver aberto, vai gerar reflexão. Exatamente. E este é um tipo de problema, uma doença que cada vez mais ganha o ambiente digital, é identificado, e o primeiro passo para muitos é o desespero. E o seu ensinamento, a sua visão, né, única, unilateral, era a sua família, pode não ser o mesmo do outro, mas pode trazer muito ensinamento por meio da sua fala. Quando isso aconteceu, não tenho dúvida que a percepção da finitude de vida, de que iremos um dia morrer, cai ali, né? Agora, nesse momento, de paraquedas na sua vida. Mas, fora isso, qual o maior aprendizado que você trouxe disso para a vida? O maior aprendizado é respeitar as pessoas, respeitar principalmente pai e mãe, né? Eu acho que essa juventude tem que aprender isso, que nós temos esses mentores dentro de casa, e essa vida que eles nos mostram, ela tem que ser levada na nossa vida profissional e na nossa vida pessoal. Esquecer o conselho de pai e mãe, eu acho que o jovem está totalmente equivocado. O jovem que fizer isso está totalmente equivocado. Somente pensar naquilo que a internet mostra, que aquilo que a tecnologia mostra, não é o bastante. Precisamos também pensar em quem está do nosso lado, na hora mais difícil, na hora que precisa de dar o apoio. É importante a tecnologia, falávamos outro dia sobre inteligência artificial, mas ela vai ser uma importante ferramenta para nos auxiliar num futuro, já está, e num futuro bem próximo. Não podemos negar isso, mas não deixar que a criatura seja maior que o Criador. Deixar que ela nos substitua em todos os sentidos. Agora, você atuando diretamente no varejo, diariamente, também vê muitas famílias passando num processo de sucessão familiar. E, infelizmente, tem muitas famílias que querem formar apenas herdeiros e não sucessores. Ou tem muitos fundadores daquela loja que ele acredita que ele é imortal, ou é o super-homem, e nunca passa o bastão. Como um gestor que você é hoje, como trabalhar isso no sentido de educar? É um processo educacional aqui. É para que aquele varejista ele entenda que é preciso fazer um processo sucessório para garantir a sustentabilidade do negócio. Nós temos vários exemplos por todo o estado de grandes varejistas e de até amigos que têm a sua loja e não conseguem fazer essa sucessão. Não larga o osso. Não conseguem porque querem ficar, às vezes é porque quer ficar junto e às vezes até porque não convenceu os seus sucessores que isso é um bom negócio. O comércio é um bom negócio. Claro que ele talvez tem coisas mais lucrativas ou que dão menos trabalho, mas na verdade tudo dá trabalho. Tem que ter vontade de fazer. E tem que ter, não pode, falou antes que não pode ser, não gosta de pessoas que não gostam de trabalhar, né? Justo. Não pode ser malandro, na verdade. Se tiver dedicação, comprometimento, o comércio vai ser um bom negócio. E essa sucessão, principalmente, porque advém de um comércio eletrônico forte chegando aí. Como é que eu faço a minha vitrine se transformar toda hora se eu transformo ela em 2 minutos no meu celular e na minha rede social? E a vitrine física eu tenho que transformar ela e atrair esse público para lá assistir a minha vitrine física. Se ele assiste a minha vitrine física em 2 minutos, virtual, em 2 minutos dentro da sua casa. O que há 10 anos a gente via apenas nos CDLs, o curso de vitrinismo. Lembra, Dirlene, também disso? O curso de vitrinismo. Hoje em dia tem que ter disso e tem que ter de remodelação de e-commerce. Isso, exatamente. E saber trazer o público para ver a vitrine, né? Porque, independente se ela seja offline ou online. Mesmo o varejo físico ainda, e eu acredito que ele vai continuar existindo, apesar de vir forte o e-commerce, mas o desafio é esse, é trazer as pessoas, porque as pessoas, essa nova geração que vem, elas não gostam de conversar. Aí na loja, e hoje as lojas já estão diferenciando isso, né? Quero ser atendido e quero me auto-atender. Self-checkout. Né?
Então, é trazer essas pessoas para dentro. O desafio é esse, né? De trazer essas pessoas. E isso, às vezes, a sucessão, que é aquilo que nós falávamos, seja dificultada por isso, por esses desafios que têm que ser encarados, né? Ô, Nildo, falei que o tempo ia passar voando. Passou, né? E dá para a gente fazer vários outros momentos juntos, porque você tem uma biblioteca de conteúdos aí dentro que aos poucos a gente vai tirando e vai compartilhando com as pessoas. Primeiro, parabéns, tá? Pela busca, pela sua própria excelência, que isso reflete na liderança. Eu costumo dizer que eu sempre entro nos meus episódios com uma frase e que ela tem tudo a ver com o entrevistado. E há pouco a gente falava de liderança, inclusive, né? E os desafios para romper, né, as nossas infelicidades, sejam elas, né, no ambiente de carreira, sejam elas familiares, e lá vai. Mas, geralmente, nesse podcast de pessoas que são incomparáveis, que são pessoas que são inesquecíveis e que vêm aqui contribuir de maneira voluntária para gerar valor e, consequentemente, serem valorizados, que é apenas uma consequência desse processo de gerar valor e se doar por outras pessoas, muitas vezes são vocês que encerram o episódio, né? E aí, para sua câmera fechada aqui, existe alguma frase, algum pensamento, algo que você poderia deixar para quem está nos vendo ou assistindo, seja de um pensador ou uma própria reflexão sua, uma frase que você gosta ou uma mensagem, né, de incentivo? Eu gosto sempre de falar em fé e união. É muito importante no mundo corporativo, nas nossas vidas. Nunca percamos a fé. Temos que estar sempre focados naquilo, nos nossos objetivos, para que a gente realize os nossos desejos. Nós hoje, enquanto Federação de Santa Catarina, falando agora para todas as CDLs, temos que estar próximos das pessoas para entender o que elas necessitam. Seria muito egoísmo ou muito fácil para um presidente de uma federação a nível estadual fazer uma gestão voltada de um gabinete aqui na capital do estado. Mas estar presente não tem preço, viu, Ricardo? Estar próximo das pessoas, entendendo e conversando, é uma receptividade é o que está me impressionando mais em todo o estado de Santa Catarina. As pessoas, a receptividade, a hospitalidade que as pessoas têm nos dado em todo o estado. Parabéns, estamos juntos. Obrigado. Aí, ó. Ali, vou fazer só uma chamada com o celular aqui.